Nossa aula de revisão hoje de História é sobre os registros da história. Nesta unidade, vimos alguns documentos pessoais. Você percebeu como eles podem ser usados para se obter informações sobre uma pessoa e sobre a sua história de vida? Por isso, esses documentos são registrados importantes e todos têm direito de tê-los. Vamos conhecer agora outros tipos de registros da história, que também são chamados fontes históricas. As fontes históricas são usadas para estudar fatos do passado e elas são diferentes entre si. Algumas dessas fontes podem ser materiais, como cartas, fotografias, documentos e diários. Outras podem ser imateriais, como as nossas lembranças e costumes. Assim, para existirem as fontes, precisam ser preservadas para que outras pessoas no futuro tenham acesso a elas. As materiais é aquela que a gente pode tocar, que a gente pode ver, que a gente pode ouvir, certo? E as imateriais são aquelas que a gente guarda na nossa mente, são aquelas que a gente guarda na lembrança. Vamos conhecer agora a primeira, fontes escritas. Além dos documentos pessoais, como os que vimos anteriormente, há vários outros tipos de fontes escritas, como cartas, boletins escolares, letras de música, livros, leis e documentos oficiais, entre outros. Observe um exemplo de lei. Revisando os documentos pessoais, a gente viu certidão de nascimento, cartão de vacinação, vimos a identidade, vimos o passaporte, a carteira de motorista. E isso ainda tem outros e outros documentos pessoais, tá? Agora vai falar sobre a lei, uma fonte escrita, que tem lei número 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. O Presidente da República faça saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a lei. Título 1 das disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Artigo 2º. Considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescentes, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Então, essa daqui foi a fonte escrita, que tia vai repetir novamente, que tem como exemplo cartas, boletins escolares, letras de músicas, livros, lei, documentos oficiais e documentos pessoais. Outra fonte é as fontes visuais. Os momentos e as situações que ocorrem em diferentes épocas podem ser registradas por meio de fotografias, gravuras, pinturas ou filmagens. Esses registros são fontes muito importantes que ajudam a reconstruir a história. Então, assim, nós vamos ver agora, uma foto, retratando uma família. Aqui nós temos uma charge, desmatamento. Toda charge, ela é tipo história em quadrinhos, que ela sempre deixa uma diversão para a gente. E essa daqui diz o seguinte, no balãozinho: cresce logo, preciso de uma sombra. Então a gente sabe que essas árvores elas não vão ser mais tão lindas como elas deveriam estar aí, pois todas foram desmatadas, foram cortadas. E aqui embaixo tem outra foto, certo? Só que essa foto foi tirada de um quadro de Thomas Ender, vista do Rio de Janeiro, 1817. É uma tela, pintada a óleo, tá? Que diz assim a legenda: vista da cidade do Rio de Janeiro, feita com base em um ponto da Baía de Guanabara, pintura de Thomas Ender, de 1817. Então, uma fonte visual é isso, são fotografias, são filmagens, são gravuras, são imagens, tá? As fontes orais, muito acontecimentos de nossa vida e outros fatos ao passado
podem ser conhecidos por meio de conversas com familiares ou de relatos de pessoas mais velhas, como os avós. As conversas com familiares, os relatos e as entrevistas são tipos de fontes orais. Esse tipo de fonte geralmente é registrado por meio de equipamentos de gravação de vídeo ou cenas de áudio. Como exemplo de registros, leia um trecho de uma entrevista feita com Bedjara Caiapó, concedida em 2011. Bedjara era uma índia, certo? Mais abaixo nós vamos ver as fontes materiais. Tudo é deixado como requisito pelos seres humanos. Eles viveram, não é, em diferentes locais, épocas e lugares, que pode ser entendido como fonte material. E como exemplo dessas fontes materiais, nós temos roupas, esculturas, acessórios, brinquedos, materiais escolares, ferramentas de trabalho, utensílios domésticos, entre outros. Podem ser usados como fontes para se conhecer ou estudar o cotidiano das pessoas do passado. Vejam agora algumas imagens. Nós temos aí uma moeda de 50 centavos de cruzeiro, moeda do Brasil de 1992. Abaixo nós temos um berço de madeira. Olha a diferença dos berços atuais. Aqui nós temos uma jarra de chá feita de metal, certo? Lógico que esse metal, né, ele já está um pouquinho mudando a cor, né, porque é muito, muito antigo. E aqui nós temos outros brinquedos, certo? Que diz aí, não é? Brinquedos antigos. Então, se a gente for comparar esses materiais antigos com os de hoje, a gente vê muita diferença. Logo abaixo nós temos as fontes imateriais. As fontes imateriais podem ser definidas como algo inatingível, ou seja, que não se pode tocar, que não se pode palpear, né? Não se pode pegar, tá? Então aí como exemplo, nós vimos algumas fontes dos objetos, né, que são registrados e tem assim um diferente suporte físico, como o papel e a madeira. São as fontes materiais. Já as fontes imateriais normalmente são transmitidas por meio da tradição oral. São exemplos de fontes imateriais festas, celebrações, danças, né, costumes, o folclore, né, principalmente o nosso folclore pernambucano, que é rico em fontes imateriais, formas de expressão, entre outras. Então, observem aqui, ó, a baiana preparando um acarajé, bonecos de Olinda, né, que são os famosos, né, muitos bonecos, muitos artistas, né. Os famosos bonecos gigantes da cidade de Olinda, em Pernambuco, são usados em eventos festivos, principalmente no carnaval. Então, são isso. As fontes materiais é aquela que a gente pode pegar, que a gente pode tocar, né? Que nós vimos aí o exemplo de metal, de tecido e de madeira. E as imateriais são aquelas que a gente guarda na mente, aquelas que a gente escuta. E fazendo agora a correção da atividade, você vai marcar no primeiro quesito com o X os itens que correspondem a documentos pessoais. Então, aí vocês estão vendo que a carteira de vacinação é 1, a certidão de nascimento, o passaporte, a carteira de identidade e o título de eleitor. No segundo quesito, vocês iriam destacar do material de apoio as imagens referentes aos tipos de fontes históricas. Depois iriam colar no espaço, não é, adequado, tá? De acordo com a legenda. Então, a primeira imagem é fonte material, a segunda, fonte escrita, a terceira, fonte visual e a quarta, fonte imaterial. Na outra página, página 29, nós temos aí mais um desafio, né? Observar a imagem a seguir e vocês vão dizer de qual tipo é a fonte histórica que representa essa imagem. Observem aí direitinho, né? Várias bandeiras que tem uma legenda, né? Muro com grafite sobre a Copa do Mundo de 2014, no Rio de Janeiro, Brasil.
Aí aqui, se essa imagem ela é uma fonte escrita, se ela é uma fonte oral, se ela é uma fonte material ou se ela é uma fonte visual. Vocês já estão percebendo que ela é uma fonte visual. Então foi isso, gente. A nossa aula de hoje, não é? Falando sobre os registros históricos, que são eles, né? Fonte escrita, fonte visual, fontes orais, fontes imateriais e fontes materiais, tá certo? Então essa foi a nossa correção de história, tá? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Beijo para todos.